Oi pessoal, estamos aqui mais uma vez no nosso Desmistificando Espiritismo. Hoje a gente começa o episódio 44, dando continuidade ao livro 3º, capítulo 10. Então o livro 3º é o livro das leis morais, o capítulo 10 estava tratando da lei de liberdade. Como era um capítulo mais longo, a gente quebrou ele. A primeira parte a gente falou um pouco das liberdades do espírito, e agora a gente fala um pouco das liberdades diante das fatalidades da vida e da questão do conhecimento do futuro, e depois faz um resumo sobre essa questão. Então, vamos. Fatalidade. Questão 851. Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, de acordo com o sentido atribuído a essa palavra? Em outras palavras, todos os acontecimentos são pré-determinados? Nesse caso, o que vem a ser o livre-arbítrio? A resposta é: a fatalidade só existe pela escolha que o espírito fez, ao encarnar, de sofrer essa ou aquela prova. Ao escolhê-la, ele elege, ou seja, ele determina para si uma espécie de destino, que é consequência da posição em que ele se achará colocado. Me refiro às provas físicas, porque no que diz respeito às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou resistir. Ao vê-lo fraquejar, um espírito bom pode vir em seu auxílio, embora não possa interferir sobre ele de maneira a dominar sua vontade. Um espírito mau, isso é, inferior, ao lhe mostrar de forma exagerada um perigo físico, pode abalá-lo e amedrontá-lo, mas nem por isso a vontade do espírito encarnado deixará de prevalecer. Então, não importa, as fatalidades têm a ver com as escolhas que a gente fez antes. Então acaba sendo uma liberdade também, né? A gente faz a escolha antes e depois tem que encarar ela. Porque ao escolher a gente fala, bom, fiz a minha escolha, agora eu tenho que lidar com isso. E é isso, o espírito pode te ajudar a lidar com a dificuldade, mas não pode interferir ao ponto de fazer por você, te dominar. E o espírito que queira te atrapalhar pode tentar te atrapalhar, mas a decisão, no final das contas, é sempre sua. Você só não pode se livrar das coisas físicas depois que a escolha foi feita, que você já está lá vivendo. Né? 852. Há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade, independente da maneira como procedem. A desgraça não estará no seu destino? Quer dizer, será que tem gente que está destinada a não conseguir fazer nada, né? A resposta é: são talvez provas que devam sofrer e que elas mesmas escolheram. Ainda uma vez, vocês lançam na conta do destino o que muitas vezes é apenas consequência das suas próprias falhas. Nos males que afligem vocês, tratem de conservar pura consciência e vocês já se sentirão bastante consolados. Quer dizer, ajam de forma a sua consciência fique em paz, vocês já vão se sentir melhor já. E aí o Kardec completa. As ideias justas ou falsas que fazemos das coisas nos levam a ser bem ou mal sucedidos, de acordo com o nosso caráter e a nossa posição social. Achamos mais simples e menos humilhante para o nosso amor próprio atribuir nossos fracassos à sorte ou ao destino do que à nossa própria falha. A influência dos espíritos contribui algumas vezes para isso. Apesar disso, sempre podemos nos livrar dessa influência repelindo as ideias que eles nos sugerem quando são ruins. 853. Algumas pessoas só escapam de um perigo mortal para cair em outro. Parece que não podiam escapar da morte. Não há uma fatalidade nisso? A resposta é: fatal no verdadeiro sentido do termo, só o instante da morte. Chegado esse momento, de uma forma ou de outra, não seria possível se livrar dele. E aí o Kardec completa a pergunta. 853a. Assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, não morreremos se a hora da morte ainda não chegou? A resposta é não. Você não morrerá, e vocês têm disso milhares de exemplos. Quando, porém, chegar a hora da tua partida, nada poderá impedir que você parta. Deus sabe com antecedência qual o gênero de morte que te levará da terra, e muitas vezes o teu espírito também o sabe, já que isso lhe foi revelado ao fazer a escolha dessa ou daquela existência. 854. Por ser fatal a hora da morte, quer dizer, não dá para evitar, né?
Serão inúteis as precauções, os cuidados que tomamos para evitá-la? A resposta é não, pois as precauções que vocês tomam são sugeridas a vocês de forma a evitar que a morte vos ameace. São um dos meios empregados para que ela não ocorra. No caso, que não ocorra antes da hora. 855. Qual o objetivo da providência ao nos fazer correr perigos que acabam não tendo nenhuma consequência? A resposta é: o fato de tua vida ser posta em perigo serve de aviso de um aviso que você mesmo desejou, a fim de que você se desviasse do mal e se tornasse melhor. Se escapa desse perigo, você reflete mais ou menos seriamente, ainda sob a influência do risco que correu, em se melhorar, conforme seja mais ou menos forte sobre você a influência dos espíritos bons. Vindo em seguida o espírito mau, digo mal subentendendo o mal que ainda existe nele. Você pensa que escapará igualmente de outros perigos e deixa que as suas paixões se desencadeiem novamente. Por meio dos perigos que você corre, Deus te lembra a vossa fraqueza e a fragilidade da vossa existência. Se você examinar a causa e a natureza do perigo, verá, na maioria das vezes, que suas consequências teriam sido a punição de uma falta cometida ou de um dever negligenciado. Deus te adverte dessa forma para que você reflita e se corrija. Quer dizer, às vezes em que a gente passou por um fio, passa perto da morte, mas não morre, serve de alerta para a gente. Tipo, olha, presta atenção, revê sua vida. Você está vendo essa cutucada na sua consciência? É porque você não estava agindo direito. Agora que você passou ali perto da morte, você falou, poxa, podia ter acabado minha vida e eu não fiz o que eu tinha que fazer. É nesse sentido que ele está falando, que serve de despertar a gente. 856. O espírito sabe por antecedência qual é o tipo de morte que irá sofrer? A resposta é: sabe o tipo de vida que escolheu, ele sabe que o tipo de vida que escolheu o expõe a morrer mais de uma maneira do que de outra. Sabe também quais as lutas que terá que sustentar para evitar a morte, e que, se Deus o permitir, não sucumbirá. 857. Há homens que enfrentam os perigos dos combates, certos de que sua hora ainda não chegou. Haverá algum fundamento nessa confiança? A resposta é: com muita frequência, o homem tem o pressentimento do seu fim, como pode ter de que ainda não morrerá. Esse pressentimento lhe vem de seus espíritos protetores, que assim o advertem, ou seja, o avisam, para que esteja pronto a partir, ou lhe fortaleçam a coragem nos momentos em que ela seja mais necessária. Pode vir também da intuição que eles têm da existência que escolheram, ou da missão que aceitaram e que sabem que terão que cumprir. 858. Por que razão aqueles que pressentem a morte geralmente a temem menos do que os outros? A resposta é: quem teme a morte é o homem, não o espírito. Aquele que a pressente pensa mais como espírito do que como homem. Compreende ser ela sua libertação e a espera calmamente. 859. Se a morte não pode ser evitada quando tem de ocorrer, acontece o mesmo com todos os acidentes que acontecem conosco ao longo da vida? A resposta é: geralmente são fatos muito insignificantes, a fim de que vos possamos prevenir deles e fazer que os evitem algumas vezes, dirigindo o vosso pensamento, pois nos desagrada o sofrimento material. Mas isso é pouco relevante para a vida que escolhestes. A fatalidade verdadeiramente só existe quanto ao momento em que deveis aparecer e desaparecer desse mundo. Então, o que ele está falando assim, os outros acidentes e riscos que a gente sofre, eles são coisinhas pequenas e que os espíritos tentam ir alertando a gente para a gente não sofrer à toa, porque eles não querem ver a gente sofrer à toa por nossa ignorância, por nosso descuido, mas que a única coisa que está marcadinho lá no mundo, vamos dizer assim, no livro de Deus, é a hora que você entra nesse mundo e a hora que você sai. E aí o Kardec completa a pergunta, 859A. Haverá fatos que devam acontecer inevitavelmente e que a vontade dos espíritos não possa afastar? A resposta é sim, mas
que tu viste e pressentiste quando na condição de espírito desencarnado fizeste a tua escolha. Aquilo que a gente já falou, né? Quer dizer, tem coisa que os espíritos não podem afastar, mas você já tinha uma noção, porque lá atrás, quando você estava desencarnado, antes de encarnar, você escolheu aquele tipo de gênero de prova. Entretanto, não acredite que tudo o que acontece esteja escrito como se costuma dizer. Muitas vezes, um acontecimento qualquer é a consequência de um ato que você praticou por sua livre vontade, de modo que se não o tivesse praticado, o fato não teria acontecido. Se você queima o dedo, isso nada mais é que o resultado da tua imprudência, ou seja, do teu descuido e o efeito da matéria. Só as grandes dores, os acontecimentos importantes que podem influir sobre a moral, são previstos por Deus, porque são úteis à sua depuração, ou seja, à sua purificação e à sua instrução. 860. Pode o homem, pela sua vontade e por seus atos, evitar acontecimentos que deveriam realizar-se e vice-versa? A resposta é pode, desde que esse aparente desvio possa caber na vida que escolheu. Além disso, para fazer o bem que lhe cumpre, o único objetivo da vida, é permitido ao homem impedir o mal, sobretudo aquele que possa contribuir para a produção de um mal maior. Quer dizer, tem coisas que deveriam acontecer que Deus, que o homem pode conseguir evitar ou pode fazer aquilo que tinha que acontecer, porque Deus permite se for para fazer o bem, se for para evitar um mal. Caso contrário, essas coisas acabam acontecendo. 861. Ao escolher sua existência, o homem que comete um homicídio já sabia que se tornaria assassino? A resposta é não. Escolhendo uma vida de luta, sabe que terá a oportunidade de matar um de seus semelhantes. Mas ele não sabe se o fará, visto caber quase sempre a ele, antes de cometer o crime, a decisão de praticá-lo. Ora, aquele que decide sobre alguma coisa é sempre livre de fazê-la ou não. Se ele soubesse previamente que como homem deveria cometer um assassinato, é porque o espírito estaria predestinado a isso. Saiba, portanto, que ninguém é predestinado ao crime, que todo crime, como qualquer outro ato, resulta sempre da vontade e do livre-arbítrio. Além disso, vocês sempre confundem duas coisas muito diferentes: os acontecimentos materiais da vida e os atos da vida moral. Se por vezes há fatalidade, quer dizer, coisas que não dá para evitar, é apenas com relação aos acontecimentos materiais, cuja causa está fora de vocês e que independem da sua vontade, da de vocês. Quanto aos atos da vida moral, esses emanam sempre do próprio homem, que por conseguinte, ou seja, por consequência, tem sempre a liberdade de escolher. Em relação a esses atos, portanto, nunca há fatalidade. 862. Há pessoas que nunca têm sucesso em coisa alguma e que parecem perseguidas por um mau gênio em todas as suas ações. Não se pode chamar a isso fatalidade? Aí a resposta do Espírito é fatalidade, se você quiser chamar assim, mas que decorre do gênero da existência escolhida. É que essas pessoas quiseram ser provadas por uma vida de decepções, a fim de exercitarem a paciência e a aceitação. Não acredite, no entanto, que essa fatalidade seja absoluta. Resulta muitas vezes do caminho falso que tomaram, em desacordo com suas inteligências e aptidões, quer dizer, fugir do caminho que tinham que seguir. Quem pretende atravessar um rio a nado sem saber nadar tem grande probabilidade de se afogar. Se dá a mesma coisa com a maioria dos acontecimentos da vida. Se o homem só se dispusesse à realização de coisas compatíveis com as suas capacidades, ele triunfaria quase sempre. Quer dizer, se o homem só fizesse aquilo de acordo com o que ele sabe fazer, ele quase sempre teria sucesso. O amor próprio e a ambição fazem que ele se perca, desviando do caminho que lhe é próprio e levando-o a considerar vocação o simples desejo de satisfazer a certas paixões. Fracassa por sua culpa, mas, em vez de admitir o erro, prefere acusar a sua estrela, quer dizer, acusar a própria sorte. Aquele que seria bom operário e ganharia honestamente a vida, mas que se fez mau poeta, morre de fome.
Haveria lugar para todos se cada um soubesse colocar-se no lugar que lhe compete. 863. Frequentemente, os costumes sociais não obrigam o homem a seguir determinado caminho em vez de outro. Nesse caso, não estará ele submetido ao controle da opinião geral quanto à escolha de suas ocupações? Aquilo que se chama respeito humano não constitui obstáculo ao exercício do livre-arbítrio? Ele quer dizer assim, não tem situações em que a situação, o contexto ali, as pessoas em volta, os costumes obrigam a gente a fazer o negócio e aí a gente não poderia usar o livre-arbítrio porque está sendo forçado pela situação? E a resposta do Espírito é a seguinte: são os homens que fazem os costumes sociais e não Deus. Se eles se submetem a esses costumes é porque eles convêm. Quer dizer, é conveniente para eles. Essa submissão, portanto, representa um ato de livre-arbítrio, visto que, se quisessem, poderiam se livrar deles. Por que então se queixam? Por que eles reclamam, então? Não são os costumes sociais que os homens devem acusar, e sim o seu amor próprio tolo, que faz com que prefiram morrer de fome a infringir esses costumes, quer dizer, a violar esses costumes. Ninguém lhes leva em conta esse sacrifício feito à opinião pública, ao passo que Deus lhes levará em conta o sacrifício que fizerem de suas vaidades. Isso não quer dizer que o homem deva afrontar sem necessidade aquela opinião, como fazem certas pessoas, em que há mais originalidade do que verdadeira filosofia. Quer dizer assim, a pessoa quer ser diferente, né? Em vez de realmente ter um motivo por trás. Há tanto desatino em procurar alguém, ser apontado a dedo ou exibido como animal curioso. Quer dizer, é tão desatinado uma pessoa querer ser diferente dos outros para aparecer, né? Quanto sabedoria naquele que desce voluntariamente e sem murmurar, desde que não possa se manter no alto da escala. Ele quer dizer assim, olha, é tão absurdo a pessoa querer ser apontada a dedo, ou seja, querer ser exibida como alguém diferente, querer chamar atenção, como é sábio a pessoa aceitar que ela não está numa determinada posição e aceitar uma posição menor. 864. Há pessoas para as quais a sorte é contrária, enquanto outras parecem favorecidas por ela, visto que tudo lhes sai bem. A que se deve isso? A resposta é: quase sempre é porque essas pessoas sabem conduzir-se melhor na vida. Mas também pode ser um gênero de prova. O sucesso as embriaga, quer dizer, a pessoa fica cheia de si com sucesso. Confiam em seu destino e muitas vezes pagam mais tarde esse sucesso, mediante reveses, né, azares, contratempos terríveis, cruéis, que poderiam ser evitados com a prudência, ou seja, com o cuidado. Né? Questão 865. Como explicar a boa sorte que favorece certas pessoas em circunstâncias que não dependem de forma alguma da vontade e da inteligência delas? O jogo, por exemplo. Alguns espíritos escolheram previamente certas formas de prazer. A sorte que os favorece é uma tentação. Aquele que ganha como homem, perde como espírito. É uma prova para o seu orgulho e para o seu desejo, que é a cobiça. 866. Então, a fatalidade que parece governar os destinos materiais de nossa vida também é resultante do nosso livre-arbítrio? E a resposta do Espírito é: tu mesmo escolheste a tua prova. Quanto mais rude, quanto mais difícil ela for, e melhor você a suportar, mais você se elevará. Os que passam a vida na abundância e na felicidade humana são espíritos de ânimo fraco, que permanecem estacionados. Ou seja, aqueles que ficam na vida boa, que não têm as dificuldades, eles acabam ficando parados na evolução deles. Né? Assim, o número de infortunados é muito maior que o de felizes desse mundo, considerando-se que os espíritos, na sua maioria, procuram as provas que lhes sejam mais proveitosas. Eles veem muito bem a futilidade das vossas grandezas e prazeres. Além disso, a vida mais venturosa, ou seja, mais bem-aventurada, vamos dizer assim, né, é sempre agitada, sempre atormentada, mesmo na ausência da dor. Então o que ele está falando é que a gente escolhe a prova e que a dificuldade é porque a gente está sendo testado na onde a gente precisa crescer. Então, quanto mais
desafios a gente enfrenta, não precisa ter necessariamente sofrimento, o que ele fala, mesmo na ausência da dor. Você não precisa estar sofrendo o tempo inteiro, mas quanto mais desafios você enfrenta, mais são as suas chances de crescimento. Então ficar na comodidade, na vida boa, sem dificuldade, acaba sendo uma vida de pouco proveito. E quando a gente está fora da matéria, a gente quer aproveitar a existência que a gente tem, ou que a gente vai ter. Né? Então a gente escolhe os gêneros de prova que são de maiores dificuldades. Muitas vezes a gente escolhe coisas que parecem boas para a vida material é para ver se a gente vai saber dar o valor para o que precisa, o que é de verdade importante, né? Para, mesmo estando na vida boa, se a gente vai sair daquela comodidade para fazer o que é necessário. E é aí que vem a aprovação para a gente. 867. De onde vem a expressão nascer sob uma boa estrela? Aí a resposta é uma antiga superstição, segundo a qual as estrelas estariam ligadas ao destino de cada homem. Uma alegoria que algumas pessoas cometem a tolice de tomar ao pé da letra. Conhecimento do futuro. 868. Pode o futuro ser revelado ao homem? A resposta é, em princípio, o futuro é oculto ao homem, e somente em casos raros e excepcionais Deus permite que ele seja revelado. 869. Com que objetivo o futuro é oculto ao homem? Por que o futuro é oculto ao homem? Se o homem conhecesse o futuro, ele negligenciaria o presente e não agiria com a mesma liberdade, porque seria dominado pela ideia de que, se uma coisa tem que acontecer, não adianta se ocupar com ela, ou então tentaria impedir que acontecesse. Deus não quis que fosse assim, a fim de que cada um contribua para a realização das coisas, até daquelas que desejaria se opor. Assim é que, muitas vezes, e sem que você desconfie, você mesmo prepara os acontecimentos que virão ao longo da sua vida. 870. Se convém que o futuro permaneça oculto, por que Deus permite que ele seja revelado algumas vezes? A resposta é: ele permite isso quando esse conhecimento prévio deve facilitar a execução de alguma coisa, ao invés de dificultá-la, induzindo o homem a agir de forma diferente do que faria caso não tivesse esse conhecimento. Além disso, muitas vezes é também uma prova. A perspectiva de um acontecimento pode despertar pensamentos mais ou menos bons. Se um homem vem a saber, por exemplo, que receberá uma herança com a qual não contava, pode ser tomado pelo sentimento da cobiça, pela satisfação de aumentar seus gozos terrenos, pela vontade de possuir mais depressa a herança e talvez até mesmo pelo desejo de que venha a morrer daquele que lhe deixará a fortuna. Ou seja, que vai morrer aquele que lhe deixará a fortuna, né? Ou então, essa perspectiva despertará nele bons sentimentos e ideias generosas. Se a previsão não se cumprir, ele terá outra prova, a da maneira pela qual suportará a decepção. Nem por isso, no entanto, deixará de ter o mérito ou o demérito, ou seja, o desmerecimento, né, dos pensamentos bons ou maus que a crença na ocorrência daquele fato lhe despertou interiormente. 871. Visto que Deus sabe tudo, também deve saber se um homem sucumbirá ou não em determinada prova, ou seja, se ele vai falhar ou não. Assim sendo, qual a necessidade dessa prova, uma vez que nada acrescentará ao que Deus já sabe a respeito desse homem? Aí a resposta vem. Isso equivale a perguntar: por que Deus não criou o homem perfeito e acabado? Por que o homem passa pela infância antes de chegar à idade adulta? A prova não tem por fim esclarecer a Deus sobre o mérito do homem, pois Deus sabe perfeitamente o que ele vale, mas dará ao homem toda a responsabilidade de sua ação, já que ele tem a liberdade de fazer ou não fazer. Podendo o homem escolher entre o bem e o mal, a prova tem por efeito instigá-lo à luta contra a tentação do mal, deixando a ele todo o mérito da resistência. Embora Deus já saiba previamente se o homem vencerá ou não, ele, Deus, não pode em sua justiça nem puni-lo e nem recompensá-lo por um ato que ainda não praticou. E aí o Kardec completa essa questão. É assim também entre os homens. Por mais capaz que seja um estudante,
por grande que seja a certeza do seu triunfo. Ninguém lhe confere grau, ou seja, título, diploma, algum sem exame, isso é, sem prova. Da mesma forma, um juiz só condena um acusado com fundamento num ato consumado e não na previsão de que ele possa ou deva consumar esse ato. Quanto mais se reflete nas consequências que teriam para o homem o conhecimento do futuro, melhor se vê quanto foi sábia a providência em lhe ocultar esse futuro. A certeza de um acontecimento feliz o mergulharia na inércia, quer dizer, faria ele ficar parado. E a de um acontecimento infeliz o encheria de desânimo. Em ambos os casos, suas forças ficariam paralisadas. É por isso que o futuro só é mostrado ao homem como meta que lhe cumpre atingir por seus esforços, mas ignorando os processos por que terá que passar para alcançá-lo. O conhecimento de todos os incidentes do caminho lhe tiraria a iniciativa e o uso do livre-arbítrio. Ele se deixaria arrastar pelo declive, ou seja, pela descida fatal dos acontecimentos, sem usar suas faculdades. Quando a realização de uma coisa está assegurada, ninguém mais se preocupa com ela. Bom, gente, para fechar esse capítulo, agora a questão 872 ela é o resumo teórico do móvel das ações do homem, ou seja, daquilo que faz o homem se mover, do que movimenta, do que impulsiona o homem. Então ela é uma questão, como é um resumo, ela é uma questão mais longa, eu vou lendo ela e, se for o caso, a gente vai comentando, só para a gente poder fechar o capítulo, tá bom? Então vamos lá. 872. A questão do livre-arbítrio pode ser resumida assim. O homem não é fatalmente levado ao mal. Os atos que pratica não foram previamente determinados. Os crimes que comete não resultam de uma sentença do destino. Ele pode, como prova ou como expiação, escolher uma existência em que seja arrastado ao crime, quer pelo meio em que se ache colocado, quer pelas circunstâncias que venham a acontecer, mas terá sempre a liberdade de agir ou não agir. Assim, o livre-arbítrio existe na escolha da existência e das provas que o espírito escolheu no estado de liberdade, ou seja, quando estava fora da matéria. E na condição de encarnado, na faculdade, ou seja, na capacidade de ceder ou resistir aos arrastamentos a que todos estamos voluntariamente submetidos. Cabe à educação combater essas más tendências, e ela o fará de maneira eficiente quando se basear no estudo aprofundado da natureza moral do homem. Pelo conhecimento das leis que regem essa natureza moral, será possível modificá-la, como se modifica a inteligência pela instrução e o temperamento pela higiene. No caso, a higiene mental, moral, né? Desprendido da matéria e no estado errante, ou seja, livre do corpo, né? O espírito procede à escolha de suas futuras existências corpóreas, de acordo com o grau de perfeição a que tenha chegado, e é principalmente nisso, como já dissemos, que consiste o seu livre-arbítrio. Essa liberdade não é anulada pela encarnação. Se cede à influência da matéria, é porque falha nas provas que ele mesmo escolheu. Para o ajudar a superá-las, pode invocar a assistência de Deus e dos espíritos bons. Sem o livre-arbítrio, o homem não teria nem culpa por praticar o mal e nem mérito por praticar o bem. Isso é de tal forma reconhecido que a censura ou o elogio em nosso mundo são feitos à intenção, ou seja, à vontade. Ora, quem diz vontade, diz liberdade. O homem, portanto, não poderá buscar no seu organismo físico nenhuma desculpa para os seus delitos, sem abrir mão da razão e da sua condição de ser humano, para se equiparar aos animais. Se fosse assim, quanto ao mal, também deveria ser em relação ao bem. Mas, quando o homem pratica o bem, tem grande cuidado em garantir o mérito para si, e nem considera atribuir isso aos seus órgãos, o que prova que por instinto não renuncia, apesar da opinião de alguns cultores de sistemas, ou seja, de algumas pessoas que acreditam em alguns sistemas, o mais belo privilégio de sua espécie, a liberdade de pensar. Então esse finalzinho aqui, desse parágrafo, que ele está falando é assim, mas quando o homem pratica o bem, ele tem certeza de falar, não, eu fiz pela minha intenção, o bem veio de mim. Ele fala, então, o mal, quando eu faço o mal,
tem que vir de mim, como é que eu faço o bem vem de mim e o mal vem do corpo? É uma forma de jogar fora a responsabilidade, né? E aí o que Kardec afirma é que ele prova que por instinto não renuncia, né? Apesar da opinião de algumas pessoas que acreditam que a liberdade de pensar vem também do corpo. Tal como é comumente entendida, a fatalidade supõe a decisão prévia e irrevogável de todos os acontecimentos da vida, seja qual for a sua importância. Então ele fala, bom, por fatalidade, quando a gente fala que uma coisa é fatal, que não dá para evitar, a gente está assumindo que cada fatozinho da vida estava escrito. Se fosse essa a ordem das coisas, o homem seria como uma máquina sem vontade própria. Para que lhe serviria inteligência, já que seria invariavelmente dominada em todos os seus atos pela força do destino? Se é verdadeira, tal doutrina seria a destruição de toda a liberdade moral. Não haveria mais responsabilidade para o homem e, por consequência, nem bem, nem mal, nem crimes, nem virtudes. Sendo Deus supremamente justo, não poderia castigar suas criaturas por faltas que não dependia delas cometer, nem recompensá-las por virtudes que não teriam qualquer mérito. Quer dizer, como é que Deus, se tudo é força do destino, como é que Deus vai punir ou recompensar a gente se foi tudo força do destino, não foi a gente que fez? Tal lei seria, além disso, a negação da lei do progresso, considerando que o homem, por esperar tudo da sorte, não tentaria fazer nada para melhorar sua posição, visto que não conseguiria ser melhor nem pior, porque afinal, se depender do destino, então como é que ele pode forçar, fazer um esforço para melhorar, né? Então não faria sentido, né? Apesar disso, a fatalidade não é uma palavra sem valor, quer dizer, existem algumas coisas que são fatalidade, que não se pode evitar. Existe na posição que o homem ocupa na Terra e nas funções que aí desempenha, a fatalidade, né? Em consequência do tipo de existência que seu espírito escolheu como prova, expiação ou missão. Então, de novo, vamos lembrar, prova, teste para ver se a gente consegue. Expiação, lidar com as consequências dos nossos erros. Missão é um ato nobre de fazer alguma coisa para ajudar outros, né? Ele sofre fatalmente todos os sofrimentos dessa existência e todas as tendências boas ou más que lhe são inerentes, ou seja, que são dele mesmo. Aí, porém, acaba a fatalidade. Ou seja, o que é fatal é isso, é o que você decidiu antes de nascer, né? Todas as dificuldades que a existência já tem por si só, as dificuldades da matéria, e as tendências boas ou más que você traz. A única coisa fatal são essas, né? Os detalhes dos acontecimentos... Aí, porém, acaba a fatalidade, pois depende da sua vontade ceder ou não ceder a essas tendências. Os detalhes dos acontecimentos estão subordinados às circunstâncias que ele próprio cria por seus atos, ou seja, depende do que ele faz, e sobre os quais os espíritos podem influir pelo pensamento que lhe sugere. A fatalidade, portanto, está nos acontecimentos que se apresentam, por serem consequência da escolha feita pelo espírito antes de encarnar. Pode deixar de haver fatalidade no resultado de tais acontecimentos, visto que depende do homem, pela sua prudência, pelo seu cuidado, modificar o curso das coisas. Nunca há fatalidade nos atos da vida moral. É na morte que o homem se acha submetido de maneira absoluta à inexorável lei da fatalidade. Quer dizer, a morte é a única coisa que não tem como negar. O momento da morte é fatal, pois não pode escapar à sentença que marca o termo de sua existência, nem ao tipo de morte que deve interromper seu curso. Segundo a doutrina comum, ou seja, a crença comum, o homem tiraria dele mesmo todos os seus instintos, e esses resultariam tanto de seu corpo físico, pelo qual não poderia ser responsabilizado, quanto da sua própria natureza, situação em que poderá se desculpar aos seus próprios olhos, dizendo que não é culpado de ter sido feito como é. A doutrina espírita, evidentemente, é muito mais moral. Ela admite no homem o livre-arbítrio em toda a sua plenitude. Ao dizer a ele que, praticando o mal, ele cede a uma sugestão má que lhe vem de fora, deixa a ele toda a responsabilidade, pois reconhece nele o poder de resistir, coisa que é evidentemente muito mais fácil do que se tivesse que lutar contra a sua própria natureza. Assim,
de acordo com a doutrina espírita, não há nenhum arrastamento irresistível, quer dizer, nada pode te forçar a fazer alguma coisa de maneira irresistível. O homem pode sempre fechar os ouvidos à voz oculta que lhe fala no íntimo, induzindo ele ao mal, como pode fechá-lo à voz material de alguém que lhe fale. Quer dizer, ele pode ignorar aquela sugestão, né, espiritual, como ele pode ignorar alguém falando do lado dele. Sempre cabe a ele. O homem pode fazê-lo por sua vontade, pedindo a Deus a força necessária e reclamando para esse fim, ou seja, pedindo para esse fim, a assistência dos espíritos bons. Foi o que Jesus nos ensinou na sublime prece da oração dominical, quando nos manda dizer: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Essa teoria da causa determinante dos nossos atos se destaca com evidência de todos os ensinamentos dados pelos Espíritos. Ou seja, todos os ensinamentos que os Espíritos nos dão, elas falam dessa questão dos nossos atos como consequência. Né? Não só é sublime imoralidade, mas acrescentamos, eleva o homem aos seus próprios olhos. Mostra a ele que ele é livre para se livrar de um jugo obsessor, se livrar de um peso, de uma carga obsessora, assim como também é livre para fechar sua casa aos importunos. O homem já não é uma máquina que atua por efeito de um impulso independente da sua vontade, mas um ser racional que ouve, julga e escolhe livremente entre dois conselhos. Acrescentemos ainda que, apesar disso, o homem não está privado da iniciativa, nem deixa de agir por impulso próprio. Quer dizer, não é só a influência do bom e do mal, tem ele mesmo, né? Afinal de contas, ele é apenas um espírito encarnado que conserva no envoltório corpóreo, ou seja, no corpo físico, as qualidades e os defeitos que tinha como espírito. Consequentemente, as faltas, os erros que cometemos, têm como fonte primeira a imperfeição do nosso espírito, que ainda não conquistou a superioridade moral que um dia vai alcançar, mas que não deixa, por isso, de ter o seu livre-arbítrio. A vida corpórea lhe foi dada para se livrar de suas imperfeições, mediante as provas a que é submetido, e são justamente essas imperfeições que o tornam mais fraco e mais acessível às sugestões de outros espíritos imperfeitos, que delas se aproveitam para tentar fazê-lo cair na luta em que se empenhou. Se sai vitorioso dessa luta, ele se eleva. Se fracassa, permanece o que era, nem pior nem melhor. É uma prova que terá que recomeçar e que pode durar muito tempo. Quanto mais se purifica, tanto mais diminuem os seus pontos fracos e menos vulnerável ele se mostra aos que procuram levá-lo para o mal. Sua força moral cresce na razão de sua elevação, fazendo que se afastem dele os espíritos maus. Todos os espíritos mais ou menos bons, quando encarnados, constituem a espécie humana. E como a nossa Terra é um dos mundos menos adiantados, nela se encontram mais espíritos maus do que bons. Essa é a razão porque aqui vemos tanta perversidade. Façamos, portanto, todos os esforços para não voltarmos a esse planeta depois da estadia presente, e para merecermos repousar num mundo melhor, num desses mundos privilegiados, onde o bem reina sem se misturar e onde não nos lembraremos da nossa passagem na Terra, a não ser como um exílio temporário. E com essas palavras, a gente encerra esse capítulo, que é o capítulo 10 do livro 3º, que tratou da lei da igualdade. No próximo episódio, a gente vai tratar do capítulo 11, que vai falar da 10ª e última lei, daquelas leis que o Kardec colocou junto com os espíritos como as leis morais, que é a lei de justiça, amor e caridade. Muito obrigado e espero vocês até lá.